A volta por cima, quando o pobre vence e o rico aprende. Capítulo 1. O início na fazenda dos Monteiro. Na pequena cidade do interior, vivia João e Maria, um casal simples, humildes, mas cheios de sonhos. Trabalhavam desde cedo na fazenda da família Monteiro, uma das mais ricas da região. João era o caseiro e Maria, empregada doméstica. Do outro lado estavam Eduardo e Patrícia Monteiro, donos da fazenda. Tinham tudo o que o dinheiro podia comprar: carros, roupas de marca, festas luxuosas. Mas faltava algo essencial: humildade. Eduardo costumava dizer: "Quem nasce pobre, morre pobre, João. É a lei da vida." João ouvia calado, engolia o orgulho e respondia apenas com o trabalho duro. Maria, sempre de fé, dizia: "Deus vê tudo, meu bem. Um dia as coisas mudam." Capítulo 2. O sonho de um negócio. Mesmo com pouco, João e Maria guardavam cada moeda. O sonho deles era abrir um pequeno armazém na vila, vender alimentos e produtos da roça. Enquanto isso, Eduardo e Patrícia gastavam sem pensar, zombando dos empregados. "Vocês dois acham que vão ter loja? Isso é coisa pra gente com dinheiro, não pra vocês." Mas João acreditava no trabalho e na fé. Nos fins de semana, vendia verduras e queijos na feira. Maria fazia bolos para os vizinhos. Aos poucos, o sonho começou a tomar forma. Capítulo 3. A primeira conquista. Depois de anos de luta, o casal conseguiu alugar um pequeno ponto na cidade. Nascia o Armazém Esperança, simples, mas cheio de amor e dedicação. Os clientes vinham pela simpatia de Maria e pela honestidade de João. Enquanto isso, a Fazenda Monteiro começou a passar por dificuldades, mas colheitas, dívidas e uma gestão descuidada. Eduardo ainda ria do pequeno comércio. Uma vendinha dessas nunca vai dar dinheiro. Mas o destino já preparava o contrário. Capítulo 4. O crescimento. O armazém prosperou rapidamente. João aprendeu sobre gestão, fez parcerias com agricultores e investiu o pouco que ganhava com sabedoria. Maria, com seu jeito doce, conquistava os clientes. Em pouco tempo, o casal comprou o imóvel e abriu uma segunda loja em outra cidade. Enquanto isso, Eduardo começou a perder propriedades. Os gastos e as dívidas aumentavam e os antigos amigos começaram a se afastar. O homem que antes olhava de cima, agora via o chão se aproximar. Capítulo 5. A queda do orgulhoso. Os bancos tomaram as terras, os empregados foram embora. Eduardo e Patrícia tiveram que vender carros, joias e móveis caros para pagar as dívidas. Sem saber o que fazer, o ex-patrão procurou ajuda, mas ninguém quis estender a mão. Aqueles que antes o bajulavam, agora fingiam não conhecê-lo. Enquanto isso, João e Maria compraram uma grande casa, um carro simples, mas confortável, e ajudavam famílias carentes. A vida tinha dado uma reviravolta silenciosa e a humildade estava vencendo. Capítulo 6. O encontro inesperado. Numa tarde chuvosa, João parou no semáforo e viu um homem vendendo balas. Era Eduardo, o mesmo que antes o humilhava. Os olhos se cruzaram e por um instante o silêncio disse tudo. Eduardo abaixou a cabeça envergonhado. João desceu do carro, aproximou-se e disse: "Eu não guardo rancor. A vida ensina, Eduardo. Venha comigo, quero te ajudar." Aquele gesto de compaixão mudou tudo. Maria, emocionada, acolheu Patrícia também, que agora lavava roupas para sobreviver. Capítulo 7. O recomeço de Eduardo. João ofereceu a Eduardo um emprego em seu depósito. No início, ele recusou, tomado pelo orgulho, mas Patrícia o convenceu. "A humildade que você desprezou é o que vai te salvar agora." Com o tempo, Eduardo aprendeu a trabalhar de verdade. Via em João um exemplo de caráter e fé. Os dois começaram a se respeitar, e até a amizade perdida floresceu. Capítulo 8. As lições da vida. O destino havia invertido os papéis, mas o tempo curou as feridas. João nunca se vangloriou. Pelo contrário, dizia: "Não é o dinheiro que muda a pessoa, é o coração." Eduardo, agora transformado, agradecia todos os dias pela chance de recomeçar. Patrícia também mudou.
Passou a valorizar as pequenas coisas e a humildade das pessoas que antes ignorava. Capítulo 9. A vitória da bondade. Anos depois, o Armazém Esperança virou uma grande rede de supermercados. João e Maria geravam empregos, ajudavam escolas, apoiavam causas sociais. E adivinha quem era o gerente de confiança? Eduardo. Ele trabalhava com gratidão e respeito e dizia aos jovens funcionários: nunca julguem ninguém pelo que tem. A vida dá voltas que nem o vento imagina. Capítulo 10. O final e a mensagem. João e Maria envelheceram juntos, felizes, cercados de amor e gratidão. Na varanda de casa, olhando o pôr do sol, João disse: lembra, Maria, quando a gente sonhava com uma lojinha? Deus nos deu muito mais. E Maria respondeu sorrindo: porque a gente nunca desistiu e nunca deixou o coração endurecer. Enquanto isso, Eduardo e Patrícia, agora humildes e felizes, eram parte da família. A lição ficou gravada para todos. O dinheiro pode acabar, mas a dignidade e a bondade jamais se perdem. A vida muda. Hoje você pode estar por baixo, amanhã por cima. Nunca despreze ninguém. O humilde de hoje pode ser o grande de amanhã. Se você acredita que a vida dá voltas, compartilhe essa história e se inscreva para mais mensagens de fé e superação. Capítulo 11. O novo desafio. Com o sucesso dos negócios, João e Maria começaram a expandir ainda mais. Abriram uma filial na capital e criaram empregos para dezenas de famílias. Mas com o crescimento veio também a responsabilidade. Alguns sócios desonestos tentaram enganar João, desviando dinheiro e quebrando sua confiança. Maria percebeu a tristeza no olhar do marido e disse: meu amor, não esqueça de onde viemos. Deus nunca nos deixou faltar nada e não vai ser agora que Ele vai nos abandonar. Com fé, João enfrentou a traição com honestidade e coragem. Recuperou a empresa e mostrou que o caráter vale mais que qualquer fortuna. Capítulo 12. O teste da humildade. Eduardo, agora trabalhando com João, começou a ser elogiado pelos clientes. Alguns até diziam: você tem alma de patrão, homem. Mas ele respondia com humildade: tive e perdi tudo. Hoje prefiro ser um empregado honesto do que um patrão sem alma. Maria se emocionava ao ver o quanto ele havia mudado. Ela sabia que Deus não apenas transformava histórias, transformava corações. Capítulo 13. A doença inesperada. Certo dia, João começou a se sentir fraco. Após exames, veio a notícia: uma doença grave o obrigaria a se afastar por um tempo. Maria ficou abalada, mas não deixou o medo dominar. Você cuidou de tanta gente, agora é hora de deixar Deus cuidar de você. Eduardo assumiu a empresa temporariamente e mostrou gratidão, cuidando dos negócios como se fossem dele. Foi a prova de que o destino tinha realmente invertido os papéis. O antigo patrão agora servia com lealdade. Capítulo 14. A recuperação e a fé. Meses se passaram e João se recuperava aos poucos. Durante o tempo de repouso, ele refletiu sobre tudo o que havia vivido. Percebeu que as voltas da vida não eram castigos, mas lições. A vida é um ciclo, Maria. O que a gente planta, a gente colhe, e eu plantei fé. Quando voltou ao trabalho, foi recebido com aplausos e lágrimas. Eduardo o abraçou e disse: obrigado por ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditava. Capítulo 15. A nova geração. O filho de João e Maria, Gabriel, cresceu vendo os pais trabalharem com honestidade. Formou-se em administração e decidiu modernizar os negócios da família. Enquanto isso, o filho de Eduardo, Lucas, também encontrou seu caminho, trabalhando ao lado de Gabriel e se tornando seu melhor amigo. As famílias, antes separadas por orgulho, agora se uniam pela amizade e pela fé. Era o que Maria chamava de milagre da reconciliação. Capítulo 16. O tempo da colheita. Anos depois, João e Maria abriram uma fundação para ajudar jovens sem oportunidades. Eduardo e Patrícia estavam sempre presentes, apoiando as ações sociais. Certa vez, durante um evento, Eduardo discursou emocionado. Um dia eu tive tudo e perdi. Mas quando aprendi a servir, encontrei o verdadeiro valor da vida.
O público se levantou e aplaudiu. A história de dois casais havia se tornado um exemplo para toda a cidade. Capítulo 17. O reconhecimento. A imprensa local fez uma reportagem sobre a história de superação de João e Maria. O título dizia: De empregados a empresários, o casal que venceu pela fé e pela bondade. O vídeo viralizou, emocionando milhares de pessoas. João recebeu convites para palestrar sobre honestidade e fé. E no palco ele sempre dizia: Não sou melhor que ninguém. Apenas nunca deixei de acreditar que Deus transforma dor em vitória. Capítulo 18. O legado da esperança. Já idosos, João e Maria viviam tranquilos na casa onde tudo começou. O pôr do sol iluminava o campo, e as risadas dos netos enchiam o ar. Eduardo e Patrícia, agora grandes amigos, os visitavam sempre. Sentados na varanda, João olhou para o horizonte e disse: A vida realmente dá voltas, e quem confia em Deus nunca cai sem ter onde se levantar. Maria segurou a mão dele e completou: A riqueza verdadeira é o amor, a gratidão e a fé. E assim, o casal que um dia foi humilhado terminou a vida com dignidade, paz e o coração cheio de esperança. Porque o tempo pode mudar tudo, mas só a bondade permanece eterna. Capítulo 19. O chamado para ajudar. Com a fundação crescendo, João foi convidado a levar sua história para outras cidades. Ele e Maria passaram a visitar comunidades carentes, contando como a fé transformou suas vidas. Eduardo, que antes tinha vergonha do passado, agora se orgulhava de dizer: Fui arrogante, mas aprendi com quem tinha coração. As palestras inspiravam centenas de pessoas. Cada história ou lágrima que ouviam lembrava João e Maria de onde vieram e reforçava o propósito de continuar ajudando. Na capítulo 20, a tentação do orgulho. O sucesso começou a chamar a atenção da mídia nacional. Ofertas de políticos e empresários surgiram, alguns querendo usar o nome de João para se promover. Maria percebeu o perigo e o alertou: Meu amor, não deixe a fama apagar a simplicidade que sempre nos guiou. João entendeu. Recusou propostas indecentes e continuou sendo o mesmo homem simples e grato. A verdadeira grandeza estava em continuar humilde, mesmo sendo grande. No capítulo 21, o retorno à fazenda. Um dia, um corretor apareceu com uma proposta inesperada. A antiga fazenda Monteiro, onde tudo começou, estava à venda. João e Maria foram até lá. O lugar estava abandonado, com o mato alto e o portão enferrujado. Ao entrar, Maria chorou. Aqui foi onde nos humilharam e onde Deus começou a nos exaltar. Sem pensar duas vezes, João comprou a fazenda. Não por vingança, mas para transformar o local em um abrigo para famílias carentes. Capítulo 22. A Fazenda da Esperança. Meses depois, o antigo símbolo de arrogância virou um refúgio de amor. Eduardo ajudava a administrar o local e Patrícia cuidava das mulheres acolhidas. As crianças corriam pelos campos, agora livres e felizes. Na entrada havia uma placa escrita: Fazenda Esperança, onde Deus mostra que a vida dá voltas. A cidade inteira passou a respeitar o nome de João e Maria, não por sua riqueza, mas pela força do exemplo. Capítulo 23. O último pôr do sol. Os anos se passaram. João já estava com os cabelos brancos e Maria com o sorriso calmo de quem viveu tudo o que precisava viver. Num fim de tarde, cercados pelos filhos, netos e amigos, ele olhou para o céu e disse: Se eu tivesse desistido, nada disso existiria. A fé é o motor das voltas da vida. Maria segurou sua mão e completou: A riqueza não é o que a gente tem, é o que a gente deixa no coração dos outros. O sol se pôs lentamente atrás da antiga fazenda, agora cheia de risadas e esperança. E ali terminou uma história real, de fé, justiça divina e amor. Uma história que prova: a vida dá voltas e Deus nunca falha. Capítulo 24. O legado dos filhos. Gabriel, o filho de João e Maria, assumiu oficialmente a direção da rede de mercados e da fundação. Mas antes de qualquer decisão, ele sempre dizia: O que faço hoje é continuar o que meus pais começaram com fé
e suor. Lucas, filho de Eduardo, tornou-se o braço direito de Gabriel. Os dois mantinham viva a união entre as famílias, um exemplo de que o perdão e o amor podem mudar gerações. A nova geração não herdou apenas bens, mas valores e propósito. Capítulo 25. As voltas do destino. O empresário poderoso da capital, que um dia zombou da simplicidade de João, agora enfrentava falência. Desesperado, foi pedir ajuda na fundação, sem saber que o casal ainda estava vivo. Quando viu João, ficou sem palavras. João apenas sorriu e disse: "A vida dá voltas, meu amigo. Hoje é você quem precisa de ajuda, e eu vou te ajudar sem olhar para trás." Aquele gesto emocionou todos os presentes. Maria olhou para o homem e disse: "É assim que Deus trabalha. Ele ensina pela dor e cura pela bondade." Tudo do capítulo 26, o reconhecimento nacional. A história de João e Maria foi parar na televisão. Um documentário chamado As Voltas da Vida mostrou toda a trajetória deles, desde a pobreza na fazenda até a transformação em exemplo nacional. A reportagem viralizou. Milhares de pessoas escreveram cartas e mensagens agradecendo pela inspiração. João chorou ao ouvir um menino dizer: "Eu também quero ser bom como o Senhor." Foi então que ele percebeu: seu nome não seria lembrado pela riqueza, mas pela bondade que deixou no mundo. Capítulo 27, o dia da despedida. O tempo passou, e a idade chegou com serenidade. João adoeceu novamente, mas dessa vez ele sabia que era o momento de descansar. Na cama, segurou a mão de Maria e sussurrou: "Cumpri minha missão, meu amor. Agora é com vocês." Maria, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Você não vai embora. Vai viver em cada pessoa que ajudou." Eduardo, Patrícia, Gabriel e Lucas estavam ali, todos juntos, como uma família unida pela fé e pela gratidão. Naquela noite, João partiu em paz, deixando o mundo melhor do que encontrou. Capítulo 28. O eterno amanhecer. Maria continuou o trabalho da fundação, agora chamada Instituto João Esperança. Todos os anos, ela reunia crianças e famílias para contar a história daquele homem simples que acreditou em Deus acima de tudo. Ao olhar o nascer do sol, ela sorria e dizia: "Ele não se foi, está aqui em cada sorriso, em cada alma transformada." Essa história não é só de João e Maria, é de todos que acreditam que Deus muda destinos. Comente: eu creio que a vida dá voltas. Compartilhe para inspirar outras pessoas a nunca desistirem. Inscreva-se no canal e ajude a espalhar fé, amor e justiça divina.